Meus amados irmãos, nós cumprimentamos a todos com a paz do Senhor. Neste momento, nós estamos dando início a mais um programa da Escola Bíblica Dominical da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Altamira. Nós estamos aqui para trazer subsídios para os irmãos, para os nossos queridos coordenadores, professores da Escola Dominical, alunos, todos os amantes da Escola Bíblica Dominical, aqueles que têm desejo de aprender mais da Palavra de Deus. Portanto, nós estamos aqui para trazer aquilo que Deus tem colocado ao nosso coração através desta lição. Mais uma lição do terceiro trimestre, né? A Igreja em Jerusalém. Essa é a revista que estamos estudando e, portanto, nós estamos hoje para comentar aqui a lição de número 3, que traz como tema uma igreja fiel à pregação do Evangelho. E para comentar esta lição, nós estamos aqui hoje com o diácono Marlon, coordenador da Escola Dominical lá no setor 5, o qual já quero cumprimentar com a paz do Senhor. Paz do Senhor, diácono Marlon. Paz do Senhor, presbítero Elias. É um prazer muito grande a gente poder estar aqui, né? Amém. Isso até para levar uma informação já para os nossos professores, né? No domingo poder estar ministrando nas suas classes a lição, e essa revista desse trimestre, ela tem sido muito interessante, né? Sim, porque ela vem mostrar a Igreja de Jerusalém como modelo, né, a ser seguido. Com certeza. E a gente vai aprender muita coisa, com certeza. Muito bem, então, diácono Marlon, leia para nós aí, por gentileza, o texto áureo da nossa lição e a verdade prática, para a gente poder já se situar aqui de qual assunto a gente vai tratar aqui, por gentileza. Exatamente, nós vamos estar estudando dia 20, né, que é domingo, Sim. A terceira lição, né, do nosso trimestre, e o assunto dessa lição é uma igreja fiel à pregação do Evangelho. Amém. O texto áureo, ele traz a seguinte mensagem, que está também no livro de Atos, capítulo 3, versículo 12, né? E quando Pedro viu isto, disse ao povo: varões israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou por que olhais tanto para nós, como se por nossa própria virtude ou santidade fizéssemos andar este homem? Né? Amém. Atos 3 e o versículo 12. A verdade prática também nos diz que a verdadeira pregação bíblica, ela consiste em dar testemunho de Cristo no poder do Espírito Santo. Amém. Que bênção, né? Então, já deu para perceber aqui, diácono Marlon, que a lição deste domingo vai tratar aqui sobre aquele milagre, né, que os discípulos de Jesus, apóstolos, né, operaram lá na entrada do templo, né, daquele homem que estava lá, né, que era um homem deficiente e que lá foi, portanto, recebeu a cura, né? Trata daquele milagre lá do capítulo 3, né? Exatamente, capítulo 3, versículo 11 ao 19, que é a nossa leitura bíblica em classe. A gente não vai ler aqui para ganhar tempo, mas o nosso ouvinte pode estar, telespectador, pode estar lendo, né, todo o texto para poder entender melhor. Mas a gente vai no decorrer da lição comentando aqui, né, e eu acredito que todos vão entender com muita facilidade este assunto. Eu quero ler aqui os objetivos da lição, que é importante. Quero aqui me dirigir aos professores que estiver porventura nos assistindo, que não deixe de acompanhar os objetivos da lição, né, diácono? Mas isso é fundamental. Cada tópico ele tem um objetivo, né? Sim, então é importante que a gente se prenda ao objetivo da lição, aos objetivos. São 3 objetivos, como o diácono Marlon já falou. O primeiro deles é expor a importância da pregação das Escrituras. Segundo objetivo, demonstrar como o Espírito Santo capacita a igreja a pregar com poder e autoridade. E o terceiro e último objetivo da lição, incentivar os alunos a pregarem uma mensagem de esperança fundamentada na palavra de Deus. Então esses são os 3 objetivos, né, diácono Marlon, que devem ser seguidos pelos professores, né? Exatamente, aqui já dá, né, como diria assim, um mapa, né, para seguir, né? Sim. O curso aqui de como ministrar. Sim, uma direção, no domingo, né, a direção, né, a ser tomada pelo professor, né? O professor não deve sair desse mapa, desse
essa direção aqui. Sim, com certeza. Se ele seguir, com certeza vai ter uma boa lição. Sim, com certeza. Os alunos vão ter um bom aprendizado. A CPAD, ela tem uma equipe pedagógica muito boa, né? Professores excelentes, e eles elaboram aqui esse projeto pedagógico, né? E é importante que a gente siga para que possa alcançar esses objetivos. Então, a gente precisa aproveitar isso aqui, e quando concluir a aula, o aluno deve estar exatamente apto a fazer isso. Esses 3 objetivos. Terminou, concluiu sua aula, o aluno deve estar apto a fazer essas 3 coisas ou alcançar esses 3 objetivos que é proposto pela nossa lição. Então, vamos aqui para, de fato, o comentário da nossa lição. São 3 pontos, como já foi dito aqui: a igreja que prega as escrituras, primeiro tópico da lição, né? O segundo tópico, a igreja que prega no poder do Espírito. E o terceiro tópico, a igreja que prega a esperança vindoura. Vamos, portanto, iniciar aqui no primeiro tópico, Diácono Marlon. E interessante, Diácono Marlon, a gente observar aqui, que eu já até falei aqui na lição de número 2, que Cristo, ele antes de subir aos céus, ele deixou essa promessa do Espírito Santo, né? Então, na lição 2, nós vimos que já o resultado desta promessa se cumpriu no capítulo 2, nós pegamos na lição passada já o final ali do capítulo 2, onde a igreja já estava cheia do Espírito Santo, já a Bíblia diz lá que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações, depois que se encheram do poder, né? Revertido de poder. Então a igreja agora estava dessa forma, né? Então, ou seja, o crente pentecostal, como somos nós, realmente ele é assim. Ele é um crente que vive assim, né? Como a igreja de Jerusalém vivia, porque ela é o exemplo para todos nós. Então, agora nós vamos ver aqui a continuidade desta igreja cheia do Espírito Santo, que foi revertida de poder, que Cristo prometeu isso para a igreja e ele cumpriu. Então a igreja agora cheia do poder, cheia do Espírito Santo. A Bíblia diz que os apóstolos aqui foram ao templo a orar. Na lição passada nós estudamos que eles perseveravam na doutrina, na oração, então eles oravam, né? Exatamente. Então eles vão aqui ao templo para orar. E exatamente isso que nós vamos ver nessa lição aqui, eles indo para o templo para orar. Exatamente, a Bíblia diz aqui que eles chegaram na hora da oração. Eu quero aqui abrir um parêntese também aqui, Diácono Marlon, que é importante, para dizer aos nossos irmãos, a todos aqueles que nos ouvem, que é obrigação nossa chegar na hora certa no culto. Porque os apóstolos aqui chegaram na hora certa da oração, era a hora 9, né? Eles não se atrasaram, não. Eu vejo muitos irmãos que chegam atrasados no culto, não. Os apóstolos chegavam na hora certa, né? Isso é importante para nós observar, não é isso? Participava desde o início, né? Sim. Havia a pessoa que chega no final no meio do culto, ele já perdeu muita coisa. Já perdeu a metade, Então, vamos aqui, o primeiro subtópico, as Escrituras revelam Deus, né? Esse é um assunto muito sério, é um assunto muito importante para os dias atuais que nós estamos vivendo, essa questão da pregação das Escrituras, a igreja que prega as Escrituras revelam Deus. Então, Diácono Marlon, veja só, nós estamos, digamos assim, tendo dificuldade no meio evangélico quanto à pregação das Escrituras. Eu chamo a atenção aqui de todos aqueles que nos ouvem, principalmente aos pregadores que pregam a Bíblia, que pregam, pelo menos pregam, né, nos púlpitos e que pregam nas igrejas, que as mensagens pregadas sejam mensagens bíblicas, cristocêntricas, que falem de Cristo. Esse que é o propósito, né, da pregação. O propósito da pregação exatamente é isso, revelar a Cristo. Vamos já ver aqui, olha, eu vou só ler aqui um pouquinho. A igreja deve pregar as Escrituras, pois elas revelam Deus. A segunda pregação de Pedro, registrada em Atos 3, é um grande exemplo disso. Então a gente vai ver aqui, daqui a pouco eu vou ver outros textos aqui, Diácono Marlon, que a igreja primitiva, depois que recebeu o Espírito Santo, que foi cheia do Espírito Santo, ela começou a pregar o Evangelho, mas ela pregava a Bíblia, as Escrituras. Você já observou aqui, fez a observação ainda agora aqui, que nesse discurso de Pedro aqui, ele usou as Escrituras, né? Ele citou alguns textos, né, do Antigo Testamento, não é isso? Aqui diz que a mensagem do apóstolo é completamente baseada nas Escrituras, né? E coloca Deus no centro. Sim, sim.
Ele até colocou aqui alguns textos aqui, né? Pedro usa textos das Escrituras e aí colocou aqui, por exemplo, Deuteronômio, né? 18, usou Gênesis 22, Salmo 22. Veja que tem vários textos, né? Aqui, sim. 9, 26. Sim, tem vários textos aqui que Pedro usou quando pregou o Evangelho. Por quê? Porque a Bíblia, ela é o nosso norte, né? É aquilo que vai nos nortear na nossa pregação. A pregação, de fato, verdadeira, é a pregação que leva às Escrituras. Porque nós vamos já ver aqui no segundo subtópico, que diz aqui, olha, as Escrituras testemunham de Jesus. Por que temos que pregar as Escrituras? Porque Jesus disse, são elas que de mim testificam. Então, as Escrituras é que testificam de Jesus. Então, a mensagem verdadeira, a pregação verdadeira, ela deve ser norteada pelas Escrituras. Isso é importante a gente fazer essas observações. Nós vamos ver aqui, eu vou fazer questão de ler aqui os textos sagrados, né, das pregações que foram feitas, inclusive pelo apóstolo Pedro, nós já citamos aqui, que ele usa as Escrituras. E todas as vezes que a igreja primitiva pregava, ela falava de Jesus. Você pode observar nos textos, né? Eu trouxe aqui alguns textos para a gente ler, e o primeiro foi esse daí, né, que Pedro falou aí, ele cita aqui, diz aqui, olha, o Deus de Abraão, de Isaque, de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou o seu Filho Jesus, a quem vós entregastes perante a face de Pilatos, né, e negaste, tendo determinado que fosse solto. Então, esse discurso de Pedro aqui, ele está falando aqui de quê? De Jesus. Né? Por isso que ele usa as Escrituras, porque as Escrituras, ela fala de Jesus desde Gênesis. Jesus já está nas Escrituras, lá em Gênesis 3:15. E de lá para cá, a gente vai ver aqui que outros textos, a gente que observa aqui, os textos que falam acerca da pregação da igreja primitiva. Por exemplo, 6:14, aqui é Estevão. Estevão foi apedrejado, né? Antes de ser apedrejado, ele pregou, né, para aquele povo. Veja o que ele diz aqui, porque nós lhe ouvimos dizer, aqui é o povo aqui falando para ele, né, aqueles seus acusadores falando para ele, porque nós lhe ouvimos dizer que esse Jesus Nazareno há de destruir este lugar e mudar os costumes que Moisés nos deu. Então veja que os seus acusadores estão dizendo assim, aqui que Estevão, eles ouviram Estevão falando de Jesus, né? Que Jesus veio, que fez isso, que fez aquilo. Então o discurso de Estevão era Jesus. A pregação de Estevão era exatamente sobre Jesus. Filipe de Samaria, né? Em Samaria, olha. E descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. Ele não pregava outra coisa, né? A igreja primitiva não pregava outra coisa. Versículo 35 do capítulo 8. Então Filipe, abrindo a sua boca e começando nesta escritura, lhe anunciava Jesus. Eu fico, às vezes, pensando, Diácono Marlon, o que leva um pregador, ele deixar a Bíblia, ele deixar Jesus e começa a falar de outras coisas. Né? Ele começa a revelar CPF, começa a revelar número de identidade, placa de carro, né? E começa a inventar um monte de coisa. Se nós temos a Bíblia, se nós temos Jesus para falar, não há nada mais, digamos assim, mais importante e nada melhor do que falar de Jesus. O exemplo maior, né, a ser seguido é Jesus, né? Sim, é claro. A pessoa quer acrescentar muitas das coisas que ele vivencia na vida dele, que não vai trazer resultado nenhum, né? Sim. E deixa de falar do principal, né? Que com é Jesus certeza. Cristo. Saulo em Samaria, ou Saulo em Damasco e em Jerusalém. Diz aqui, olha, e logo nas sinagogas pregava a Cristo, que este é o Filho de Deus. Qual era a mensagem de Paulo? Paulo dizia que eu não vim aqui com sabedorias de palavras, né, com coisas sábias, não, mas ele falava de Jesus, a Cristo crucificado, ele disse. Então Paulo pregava o quê? Paulo pregava a Cristo crucificado, a cruz de Cristo, a mensagem da cruz. Não existe uma mensagem mais poderosa para um pregador que a mensagem da cruz.
A mensagem de Cristo, né? Porque Cristo, ele é o Salvador. Não adianta eu estar falando de outras coisas que não traz conversão, que não produz efeito, que não produz arrependimento nas pessoas. Nós vamos já ver aqui, né, em outros, na nossa lição, mais na frente. A gente pode até dizer que eles pregavam a verdade, né? Sim, sim. Porque a palavra mesmo de Deus diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Sim. Então, Cristo, ele é a verdade, né? Com certeza. Que vai libertar a pessoa. O evangelho, a pregação do evangelho, ela tem que estar pautada em tudo que Jesus fez, né? Sim, com certeza. Na sua vida, na sua pregação. E os apóstolos, eles testemunhavam justamente isso, né? Sim, com certeza. Pedro, na casa de Cornélio, diz aqui: e Pedro, abrindo a boca, disse... Aí vai começar o seu discurso aqui, né? Falando exatamente de Jesus. Versículo 38. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré como Espírito Santo e em virtude, o qual andou fazendo bem, curando a todos os oprimidos do diabo, né? Porque Deus era com ele. Ele continuou o discurso, né? E nós somos testemunhas de todas as coisas que fez. Veja o discurso aqui de Pedro, foi todo um discurso cristocêntrico, falando de Cristo, de Jesus, porque é isso que importa. O que transforma o pecador não é palestra motivacional. O que transforma o pecador, você pode pegar uma palestra, livros, né, de palestras motivacionais, qualquer tipo de livro, e você pode ir no presídio, você pode ir nos locais onde tem os drogados, que esses livros não vão surgir efeito, não vão produzir efeito. Mas leve a Bíblia, as Escrituras, e chegue lá, fale de Jesus, da cruz de Cristo, o Cristo crucificado. Você vai ver se as pessoas não mudam de vida, se não surge efeito, a pessoa chora diante do Evangelho. Porque a Bíblia diz que o Evangelho é o poder de Deus. O poder está no Evangelho, não é naquilo que eu falo. Não é no discurso que eu falo, discurso bonito, eu sou bom de oratória, né? Eu falo bem, não. O poder não está na minha palavra, o poder está naquilo que eu estou trazendo, naquilo que eu estou pregando, naquilo que eu estou falando, que é o Evangelho, né? A palavra de Deus, né? E a gente vê que somente através da pregação genuína da palavra é que o Espírito Santo ele vai operar, né? Sim. Os apóstolos ali, eles foram cheios do Espírito Santo. Pedro, ele pregava com autoridade. E quando aconteceu esse milagre aqui que a gente vai ver, né? Sim. Foi através, justamente, ele aproveitou aquele momento para pregar a palavra àquelas pessoas que até se admiraram do milagre que tinha acontecido. Sim, com certeza. Tentando colocar Pedro, né, como o autor ali, mas Pedro vai pregar ali para aquelas pessoas, mostrando que não era ele, não é. Mas era através do nome, do poder do Senhor de Jesus. Deu para ele a autoridade, sim, né, que o Senhor Jesus deu para eles no nome que aquele homem foi curado, né? Sim, com certeza. Então, veja só, o terceiro subtópico diz assim: as Escrituras confrontam o pecado. Eu observo que, às vezes, Diácono Marli, a todos que nos ouvem, que esse é um dos motivos pelos quais muitos não querem pregar a Bíblia, porque ela confronta o pecado. Tem medo de falar as coisas. Tem medo de falar, porque às vezes não quer causar um mal-estar entre as pessoas, às vezes a pessoa que está lhe ouvindo é seu amigo, né? Então ele quer tratar bem, então ele quer trazer para aquela pessoa não um confronto, mas um conforto. Ele quer confortar, né? Uma palavra ali amiga, uma palavra mansa, né? Uma palavra motivacional. É por isso que eles trazem essas palavras assim, para agradar as pessoas, não para confrontar. Mas a lição diz aqui, a própria Bíblia fala isso, que as Escrituras, ela confronta o pecado. Ela confronta. Ela traz exatamente à tona as obras das pessoas, daquilo que eles estão fazendo, exatamente para que elas se arrependam. O irmão colocou aqui, o comentarista botou aqui, né? A verdadeira pregação também mostra o problema do pecado e confronta. No texto citado, Pedro usa o termo metanoia, traduzido aqui como arrependimento. Essa palavra, além do já conhecido sentido arrependimento, significa também mudança de mente e mudança interior. O propósito da palavra de Deus, das Escrituras, é fazer exatamente isso. Trazer transformação na vida da pessoa. Por isso que ela confronta o pecado. Ela não pode passar a mão, né? Ela não pode ser uma mensagem simplesmente massageadora, né, confortável, para agradar as pessoas, porque elas vão permanecer no pecado do mesmo jeito, vão permanecer no erro. Não, o propósito do Evangelho não é esse. O propósito do Evangelho é trazer exatamente isso aqui, essa mudança interior.
essa mudança que vem de dentro para fora. Isso só o Evangelho pode fazer isso, porque o Evangelho, Paulo disse, é o poder de Deus. A gente estava observando aí, quando Paulo diz que o Evangelho é o poder de Deus, essa palavra lá no grego é dínamos. Esse dínamos foi que traduzido para o latim, depois para o português, deu origem a dinamite. A dinamite é aquilo que, né, que explode, que quebra, que esbagaça tudo. O Evangelho faz isso com o ser humano. Ele exige uma mudança radical, né? Quando ele entra no coração do homem, ele quebra esse homem por dentro, sabe? Ele destrói aquilo que está dentro. E Paulo disse assim, que transforma ele numa nova criatura, é um novo ser, que foi transformado, que foi quebrado, digamos, foi destruído pelo Evangelho, aquele velho homem, e nasce agora um novo homem. Então o Evangelho é para isso mesmo, é para confrontar, para destruir aquele velho homem, para que seja produzido um novo homem, né? Um novo ser. Por isso que as pessoas do mundo, quando vê alguém que se converte, né, ela diz assim, não acredito que tu agora é crente, que tu aceitou a Jesus. Sim. Eu mesmo, quando eu me converti, a pessoa disse assim, não dou nem um mês para te voltar de novo a fazer o que tu fazia. Eu digo, não, mas graças a Deus até hoje. Sim. Quer dizer, o Evangelho entrou na minha vida e trouxe mudança. Mas aí, transformou, assim, né? Depois eles veem isso. Depois eles veem, mas rapaz, mas aquilo não era o mal, aquilo não era o fulano. Mas rapaz, mudou mesmo. Aí né, fica admirado, assim, não se admire não, que foi Jesus que... Mas é por isso, porque o Evangelho faz isso, ele transforma. A Bíblia diz que ele é uma nova criatura. Paulo disse isso, né? Quem está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. É um novo ser. Paulo até chega a fazer a comparação lá com a lagarta e a borboleta, né, que é um novo ser. A borboleta ela começa com uma lagarta, um casulozinho, né, depois gira uma lagarta, depois essa lagarta ela se transforma, passa por uma metamorfose, ela se transforma, ela cria asa e voa. É um outro ser. A mesma coisa é o crente, né? Quando ele aceita Jesus, acontece esse processo, né, de transformação. Era aquele animal primeiro que existia, não existe mais. Agora é um outro animal que voa, né? Que está voando aí nas asas do Espírito. Por isso que Paulo faz a comparação. Então, as Escrituras que falam de Jesus, é claro, ela confronta o pecado para que haja essa mudança de vida, essa mudança interior. Vamos para o segundo ponto. A igreja que prega no poder do Espírito Santo. Isso aqui também é muito importante, me chamou a atenção, porque, como eu já disse no começo, Cristo prometeu aos discípulos, inclusive ele fez uma recomendação, vocês vão ficar aqui em Jerusalém, né, até que do alto seja revestido de poder. E quando vocês forem revestidos de poder, aí sim, vocês vão ser minhas testemunhas em Jerusalém, Samaria, Judéia e até os confins da terra. Então observe, eu observo também que me parece que é por isso que muitas pessoas não estão falando de Jesus, não estão sendo testemunha de Jesus, porque ainda não foram revestidos de poder. Ainda não tem esse Espírito Santo bem aqui. Não foram capacitados. Não tem ainda essa ousadia, né? Essa capacitação que o Espírito Santo faz para falar de Jesus, para levar as Escrituras, para ser testemunha de Cristo. Porque para ser o verdadeiro testemunho de Jesus, para ser um verdadeiro pregador das Escrituras, precisa disso aqui. Jesus disse, vão ficar aqui, vocês só vão sair daqui quando forem revestidos de poder. E muita gente também, presbítero Elias, sim, a pessoa não tem nem conhecimento bíblico, não gosta de ler a Bíblia. Sim. E quer ser pregador. Com certeza. Imitando pregações na internet. Copia, né? Sem ter conhecimento da palavra. Exatamente. Aí como é que o Espírito Santo vai usar uma pessoa que não conhece a palavra de Deus, que não lê? O Espírito Santo faz lembrar, né? Mas para lembrar você tem que ter aprendido. Você tem que ter, né? É aprendido. Então, é por isso que esse é um dos propósitos desse podcast aqui, é nós trazer um incentivo para os nossos irmãos a estudarem a Bíblia. A escola dominical, ela tem esse propósito. Você imagina, Diácono Marcos, se não existisse a escola dominical na igreja, né? Não, cada crente fica à vontade aí, né? Lê a Bíblia em casa mesmo. A gente muitas vezes ia até descuidar, não ia quase ler a Bíblia, porque não tinha esse incentivo. A escola dominical, ela traz esse incentivo, né? Pelo menos todo domingo, aquela lembrança, vai embora estudar a Bíblia, estudar as Escrituras. E aí termina uma lição, vem a outra, e aí isso gira um ciclo, né, na nossa vida, de estudar as Escrituras. Para quê? Porque nós possamos falar de Jesus. Então, o texto vai falar aqui, o Espírito capacita o mensageiro. Olha aqui, eu volto a repetir aqui, que muitos, com certeza, não estão falando de Jesus porque não foram capacitados.
não for revestido de poder, não estuda as Escrituras, aí vai falar qualquer coisa. Vai dar palestra motivacional, né? Chega na frente, pega o microfone e começa a criar frases de efeito, né? Eles têm umas frases aí, inclusive eles fazem cortes, né? Aí na internet, e isso gira, né? Muitas visualizações, muitas curtidas, e isso dá dinheiro. Dá dinheiro, né? O algoritmo traz o coach, né, esse resultado para eles, né? E aí é o que eles fazem. Então, essas frases motivacionais, inclusive, hoje, esses pregadores, a maioria deles tem aquele tabletzão, né? Que está tudo ali. Eu fico observando, eu não sou contra, meus irmãos, de jeito nenhum, o tablet, né? Os irmãos que pregam no tablet. Mas eu fico observando que a maioria dos pregadores, se você tirar o tablet dele e mandar ele pregar, ele não prega mais. Ele não prega mais. Você acabou com o pregador. Né? Morre o conhecimento. Me dê esse tablet, por gentileza. Agora prega aí, eu quero ver. Não, você vai criar problema para ele. Ele não vai pregar mais, porque ali ele não tem. Para ele, quando você vai ler aqui, por exemplo, a Bíblia, você vai lá, João, você lê lá, né? Que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Isso parece que não surge efeito mais. O que surge efeito é aquelas frases que eles têm lá já no tablet, no notebook dele lá, que já foi preparado pelos marqueteiros, por esses coaches, né? Que, inclusive, eles já dão as pregações toda pronta. A gente compra. Se quiser hoje comprar. Também no tablet estão usando muito também o chat GPT. Sim, sim. É uma ferramenta muito boa para estudo, para você ter conhecimento, mas estão usando ali. Qualquer coisa eles perguntam lá. Sim, pois é. Isso é que tem levado os nossos pregadores a ficar vazio. Porque a pregação, ela deve ser produzida através debaixo da oração, da leitura da palavra, da meditação. A Bíblia diz, né? Medita nela de dia e de noite. Então, meditar nas Escrituras, eu já estive pesquisando no dicionário, essa palavra meditar, ela quer dizer repetir várias vezes, calmamente, em tom baixo. Esse sentido de meditar. Então, ou seja, você lê o texto, aí você fica em silêncio, repetindo aquele texto, né? Várias vezes na sua mente, né? Repetindo em silêncio. Isso você está meditando no texto. Então, mas quando você pega lá na internet já tudo pronto, você não fez isso, você não meditou. Aí você não orou para Deus lhe inspirar naquilo, você pegou ali, fez o esboço, traz para cá, bota aqui no seu tablet, na hora da pregação você vai passar tudo aquilo ali. Eu não sou contra. Agora, você deve ter em mente de que a pregação da palavra de Deus deve ser debaixo da ação do Espírito Santo, da oração e da meditação nas Escrituras. Isso não pode faltar. Não pode faltar na vida daquele que quer pregar a palavra. Sim, né? Então eu atribuo muito essa falta de Bíblia nas pregações, essa falta de Cristo nas pregações, por essas razões. A falta da capacitação pelo Espírito Santo, a falta de leitura da Bíblia e a falta da oração, que deve ser as ferramentas fundamentais para um pregador preparar os seus sermãos, né? Com certeza. Então vamos aqui, o próximo é fixar os olhos, né? Isso aqui o irmão colocou aqui, que também é muito importante. Tem várias citações aqui, né, que o irmão coloca aqui, que até Paulo, né, usou também várias vezes essa questão, fixar os olhos. Isso nos mostra, aqui já no segundo parágrafo, aqui mais na frente, isso nos mostra que ele não apenas estava capacitado para curar, mas também estava ungido para pregar. O Espírito Santo é quem inspira e dá poder à pregação da palavra. Portanto, pregar não é apenas fazer um discurso. Pregar é anunciar a mensagem de Deus com a autoridade e a unção do Espírito Santo. Então veja que Pedro, quando ele disse assim, olhe para nós, aquilo ele falou com uma autoridade, que eu tenho certeza que aquele homem ele olhou fixo neles, porque ele falou com autoridade. Ele fixou os olhos nele, e Paulo também, né, fez isso. A lição coloca isso aqui, que Paulo, quando ele foi falar com aquele mágico, né, que estava lá atrapalhando, ele fixou os olhos nele, né? Isso é a autoridade do Espírito Santo. Foi até falado na lição passada, né? Que acho que foi o irmão Wagner que falou, que ele queria, né, aquele poder, né? Sim, ele queria comprar, né? Ele queria comprar. Então, todas as vezes que eles fixavam os olhos, né, para fazer alguma coisa, eles tinham em mente que eles estavam ali não fazendo simplesmente alguma coisa deles, mas eles estavam ali com a autoridade do Espírito Santo, não só para pregar o Evangelho, mas também para realizar sinais e prodígios, que a igreja primitiva fez muito isso. Por quê? Porque ela estava cheia do Espírito Santo.
Precisamos levar em consideração Exatamente. que para pregar o evangelho, Jesus disse, vocês só vão sair daqui quando forem revestidos de poder. Então, se não fosse necessário, Jesus tinha mandado eles irem logo. Não, pode ir, né? Já vão pregar o evangelho. Não, para pregar o evangelho, o verdadeiro evangelho, só se prega o verdadeiro evangelho, a verdadeira palavra de Deus, se for revestido de poder, se tiver a unção do Espírito. O Senhor quer que isso aconteça. Por isso que muitos não estão fazendo isso, porque não estão buscando o Espírito Santo de Deus. Aí o que diz mais aqui? O Espírito glorificará a Jesus. Isso aqui também me chamou a atenção, porque como você já até falou no começo aqui, que quando eles viram Pedro fazendo aquele milagre, né? Eles acharam que Pedro, aquilo ali era de Pedro mesmo. Era de Pedro mesmo. Né? Eles estavam achando que Pedro era um deus. Que naquele tempo tinha muito isso, os gregos tinham muito esse negócio, né? Na mitologia grega, tinha muito essa questão dos deuses, né? Deusar o... tinha os deuses, Hércules, né? Aqueles deuses, que eles tinham muitos deuses. Então eles já pensaram aqui que Pedro era um deus, né? Que já era, Pedro e João eram os deuses. E aí quando Pedro e João, eles não aceitam esse título, essa atribuição. Não, vocês estão olhando para nós assim, admirados, como se fosse nós que tivéssemos feito isso. Não fomos nós que fizemos isso. Então Pedro não queria glória para si, Pedro não queria glória para ele nem João. Exatamente. O que eu vejo nos nossos dias é que hoje esses pregadores motivacionais querem glória para si, querem ser famoso, né? Querem muito ser famoso, e aí é por isso que eles não pregam muito a Bíblia, porque a Bíblia me parece que não dá muito like, não dá muita curtida. Eles chamam a atenção das pessoas que estão ali, não é para falar de Jesus, não, mas é para eles. Sim, né? sim. O foco ali é que as pessoas vejam nele ali uma pessoa que pode fazer alguma coisa. Sim, sim. E a gente sabe não, que quem faz é Jesus. Sim. E aí Pedro deixa bem claro aqui, né? Através do discurso dele aqui. Ele fala bem, Pedro, cheio do Espírito Santo, não poderia aceitar ser o centro das atenções. Sim. Ele deixou claro que o milagre não aconteceu por seu próprio poder ou santidade. Sim. Né? Aí ele diz, varões israelitas, por que vos maravilhais disso? Aí ele vai dizer aqui, porque olhais tanto para nós como se por nossa própria virtude ou santidade fizéssemos andar este homem? Sim. Aí ele vai dizer, aqui, da mesma forma que Jesus curou, ele está dizendo, nós temos autoridade no nome dele também para operar a cura. Sim. Ele não quis dizer que foi ele, né? Sim, claro que não. Por isso que ele diz ali para aquele homem, olha para nós agora, nós temos uma palavra para dizer para ti. Sim, com certeza. Em nome de Jesus, né? O nome que faz o milagre é Jesus. É por isso que eu fico assim, pensando, por que as pessoas não querem usar o nome de Jesus, querem usar outras coisas. O nome de Jesus é tão poderoso, o nome de Jesus pode fazer tanta coisa, e as pessoas abandonam o nome de Jesus para fazer outras coisas, para estar inventando moda. Exatamente. Nos púlpitos das igrejas, né? Eu fui um tempo desse num culto, na casa de uma senhora, né, assim, pública, né, que tinha mandato, inclusive, um culto de ação de graça que ela pediu lá, e aí o local cheio de gente não crente para ouvir o evangelho, e botaram um cabo para pregar lá, que eu fiquei admirado de ver a situação. Ele não pregou Jesus lá, ele contou a vida dele todinha. Inventou um monte de coisa. Contou o namoro dele com a mulher dele, quando ele conheceu ela, um monte de coisa e tal. Um monte de gente para ouvir o evangelho lá e não ouviu, porque ele não pregou. Ele inventou outras coisas. Por que não usa o evangelho? Por que não usa Cristo, que é tão poderoso, que pode fazer tudo que a gente quer? Então, o centro da nossa pregação é Cristo. Não podemos mudar isso. E a gente vai ver, presbítero, ali, que a pessoa, ela lê a Bíblia, sim, e depois ela deixa ali do lado e vai... E pregar sai ali do contexto, vai pregar outra né? coisa, né? Sai do contexto bíblico e vai pregar outra coisa. Da mesma forma, qualquer pregação que tira o foco de Cristo e coloca o homem no centro, não é uma pregação bíblica. Isso não passa de um discurso humano. É o que Como eu lhe falei ainda agora. Tem muita gente que tem um discurso bonito, né? Que tem uma boa oratória, e aí eles fazem exatamente isso. Usa o seu poder de persuasão, né, para convencer as pessoas. Ele não usa aqui o poder de Jesus, do nome de Jesus, né, as escrituras, não. Ele simplesmente quer usar o seu poder, a sua inteligência humana, né? O auxílio aqui bíblico, teológico, né? Sim. Ele fala aqui um pouco aqui, né, de Cristo é glorificado, né? Sim. Diz aqui que
cita a famosa profecia de Moisés, né, na qual o Senhor promete que o futuro Messias seria profeta como Moisés. Sim. Aí ele vai dizer, Jesus é libertador e regente, mas a libertação que ele dá é mais gloriosa, né? E seu senhorio será absoluto na sua vinda. Moisés ali, ele demonstrou também ali através, né, de estar ali com o Senhor, receber os 10 mandamentos. Ele também foi um libertador, né? Sim. Mas diz que o Senhor Jesus é absoluto, né? O senhorio dele. Sim. E ainda fala aqui da sua vinda, né? Sim. Como a gente vai ver que Pedro também, além de pregar a palavra, ele chamava a atenção das pessoas para que Jesus ia voltar para buscar a igreja. Sim, sim. É por isso que teria que acontecer a transformação, o arrependimento. E essas coisas só acontecem com a pregação da palavra. Sim, com certeza. Que as pessoas não querem mais usar. Sim, isso aqui eu trato o terceiro tópico da lição, né? A igreja que prega a esperança vindoura. Aí nós temos 2 subtópicos aqui, alerta a uma sociedade indiferente e insensível e a promessa da segunda vinda. Isso aqui também, como o senhor já começou a falar, é muito importante, porque observe, Diácono Marlon, que se você for dar uma olhada, durante todo o ano, veja quantas pregações acerca da vinda de Jesus você vai ver durante o ano. Tem muitas pregações, tem bastante pregação, né? Mas poucas delas, 2 ou 3, você vai ouvir durante o ano falando da vinda de Jesus. Parece que não é mais um assunto que está em evidência, né? O pessoal prega sobre os salmos, sobre as epístolas, sobre o Pentateuco, né? Sobre os profetas, mas pouco se fala, poucas pessoas falam sobre a vinda de Jesus. Né? E a gente precisa chamar a atenção para isso, porque o nosso objetivo em ser crente é exatamente isso aqui. A gente não está sendo crente aqui com tanta dificuldade para ficar aqui nessa terra, não. A gente parece que está tão confortável aqui, eu fico observando, cada um na sua igreja, cada um na sua congregação, né? Ali a gente faz de tudo, né? E faz tanta coisa e tal. Parece que a gente até esquece que vai sair daqui, que vai para o céu. Às vezes a gente está assim, ciente da nossa salvação, quer dizer, nós não precisamos mais pregar. Né? Tá tranquilo, né? Eu já aceitei Jesus, mas aqui diz aqui que justamente a gente tem que trazer esse alerta à sociedade, né? Aqueles que precisam ouvir. Quem está ouvir. Indiferente, insensível, eles precisam ouvir que Jesus certeza. Vai voltar, né? Sim, com certeza. Que Jesus fez um sacrifício, né? O apóstolo Pedro ele já havia exortado os seus ouvintes na sua primeira pregação a salvarem-se daquela geração perversa. Sim, né? sim. Agora ele reconhece que aquela era também uma geração ignorante. Que faltava o quê? Jesus mesmo falou, né? Que o povo peca, o povo erra por falta de conhecimento. Conhecimento das Escrituras. É por isso que essas pregações que não têm o centro, né? Como Jesus como centro dela, aí leva essas pessoas... Arrebanha muita gente, né? Sim, com certeza. Por falta de conhecimento e por falta até de nós mesmos, como igreja, estarmos pregando a palavra, né, a cristocêntrica, né? Sim, com certeza. Com autoridade, cheio do Espírito Santo. Aqui é no finalzinho aqui desse primeiro tópico, subtópico. A insensibilidade às coisas espirituais é a marca daqueles que não conhecem a Deus. É a essas pessoas que a mensagem da cruz deve ser pregada. Precisamos pregar a mensagem da cruz. Tem muita gente, irmão Diácono Marlon, anunciando, pregando o evangelho, tem. Agora, qual é a mensagem que eles estão pregando? Esse que é o problema. Muitas pessoas, todo mundo já ouviu o evangelho aqui no Brasil, acredito que pouca gente já ainda não ouviu o evangelho, mas que evangelho eles ouviram? Esse que é o problema. Ouviram o evangelho simplesmente motivacional, esses evangelhos que traz conforto, né? Não, vem pra cá, estima, que tu não vai sofrer, né? Traz autoestima, autoajuda, né? Mas o verdadeiro evangelho de arrependimento, às vezes, a pessoa ainda não ouviu. Então tem que ser pregado para essas pessoas. Para nós terminar, a promessa da segunda vinda. Como nós já falamos, é um assunto que não pode cair em desuso. É um assunto que tem que ser pregado nas igrejas. Nós precisamos ensinar os nossos pregadores, os nossos irmãos, os obreiros, a falar da vinda de Jesus, que poucos conseguem falar. No meio de 100 obreiros, você tem 1, 2 que fala desse assunto, os outros não falam.
Todos temos que falar disso. Então, para deixar aqui resumido aqui, qual é o assunto, qual é o tema da nossa pregação? Jesus. E onde é que está acerca de Jesus? Está na Bíblia, nas Escrituras. Então, por isso tem pregado as Escrituras. É importante a gente fazer a observação também, Diácono Marlon, que veja só, cada pessoa ela tem uma forma de pregar, isso a gente entende. Tem uns que falam mais eloquente, né, que fala mais forte, empolgado, né, que grita mais, que beleza, não tem problema nenhum. E tem outros que são mais calmos, tranquilos. Isso não se discute aqui. Exatamente. O que está sendo discutido aqui é o conteúdo da pregação. Isso. Não é porque o irmão prega lento demais, a gente está aqui... Não é isso não. O importante é ele pregar as Escrituras, o Evangelho. Que ele fale lento, calmo, tranquilo, ou que ele fale um pouco mais arrojado, um pouco mais forte, a mensagem, o conteúdo deve ser as Escrituras, deve ser Cristo, né, no centro da sua mensagem. Elas acham que uma pregação só é boa quando aquele pregador é eloquente, né? E fala assim, com uma veracidade assim, né? Com uma voz assim, um ímpeto, né? Bem empolgação. Aí é que ele sente que Sim, parece esse pregador é bom, né? Deus está aí, ele está usando esse homem. Sim. E às vezes aquele que traz uma mensagem mais assim, que ensina, né? Sim, mais reflexiva. Mais voltado... Né? Dentro do contexto bíblico ali, sim, ele não dá muito, não valoriza muito. Não, esse não é pregador, não. Já diz lá, não, esse pregador é fraco. Aí o pessoal tem que dizer que gosta de movimento, né? Exatamente. Se for aquele pregador que sabe movimentar, fazer movimento, aí as pessoas tudo se animam. Sim, aí segue, tem muitos seguidores, né, arrasta a multidão. E às vezes você pergunta, e aí, como é que foi a pregação? Não se lembra. Nem lembro mais, só foi emocional, né? Só foi ali. Só foi emoção, não teve razão. Então, para nós concluir, a pregação deve ser das Escrituras, porque Jesus diz, porque são elas que de mim testificam. Quando eu prego a Bíblia, automaticamente eu já estou falando de Jesus. Eu já estou falando de Cristo, né? E a mensagem, o Evangelho é isso, é falar de Jesus. Evangelho é isso, a boa notícia. E qual é a boa notícia? É que Jesus veio, nasceu, que cresceu, que morreu, né? Que fez milagres, que morreu, que ressuscitou e que subiu aos céus e que voltará. Exatamente. E isso é que é Evangelho. A boa notícia, a boa nova é isso. A boa notícia é essa de que o sacrifício da cruz já foi realizado, que os nossos pecados já foram pagos na cruz, e é isso que tem que ser falado, para que o nome de Jesus seja glorificado, né, em toda a terra. Toda pregação, independente de onde seja o livro que a pessoa usou para pregar a palavra, ele tem que ter essa lembrança na mente dele, que ele está pregando ali, está falando, usando um contexto bíblico, mas que ele tem que terminar falando de Cristo ali. Sim. Colocando Cristo sempre em todo o lugar da sua pregação. A pessoa tem que saber que quem operou tudo isso foi Jesus. Sim, foi Jesus. Né? E que naquele momento que está sendo pregado, a pessoa que está ouvindo ali, ela tem que sentir isso. Sim, com certeza. Né? Para que ela também tenha esse desejo de aceitar Jesus. Sim, com certeza. Através da pregação. Da palavra, do Evangelho, né? Porque é o Evangelho que transforma a vida. Então, meus irmãos, estamos chegando ao final do nosso podcast de hoje. Eu oro a Deus que essa programação possa lhe ajudar na sua carreira espiritual, na sua vida espiritual, aos nossos professores, coordenadores da Escola Dominical, que sejam abençoados através desta lição, através deste programa, que seja uma bênção na vida de todos. Os alunos, nós queremos aqui sempre incentivar, encorajar e convidar os alunos, né, Diácono Marlon, a participar da Escola Dominical. É um veículo que tem sido utilizado, né, pelas igrejas, para que os irmãos sejam incentivados a estudar a Bíblia Sagrada. Então, esse podcast aqui é uma extensão disso, da Escola Dominical, para que os irmãos possam também ter interesse, para que possam ser motivados a estar domingo na sua igreja, na sua congregação, para estudar a palavra do Senhor nosso Deus. Então, eu já quero aqui agradecer a Deus, agradecer também ao Diácono Marlon por estar aqui conosco, que o Senhor possa estar abençoando a todos. Se Deus quiser, na próxima semana estaremos aqui em nome de Jesus. Diácono Marlon, Deus abençoe. Também quero agradecer, né, esse momento, ter participado e já fazer um convite, né, a toda a igreja. Vão para a Escola Dominical domingo, convide alguém. Às vezes a pessoa pensa que a Escola Dominical é só para os crentes, né? Sim. Mas você pode convidar seu vizinho, seu irmão, seu parente, né? Certo. Seu amigo,
para assistir uma aula, né? Escola dominical, que através disso ele pode ser alcançado também para o Senhor, né? Com certeza. Ouvindo a palavra, os ensinamentos da palavra de Deus. Amém. Então Deus abençoe e a paz do Senhor a todos em nome de Jesus. Amém.